No vídeo de hoje vamos conversar sobre um tema que gera muitas dúvidas, tanto na teoria quanto na prática. Eu estou falando sobre as comissões e percentagens. Quais são os direitos dos comissionistas quando eles recebem as comissões? Quer saber sobre os direitos desses trabalhadores? Vem comigo! Quem são os comissionistas? Comissionistas são aqueles empregados que recebem comissão. Mas existem dois tipos de comissionistas, os comissionistas puro e o comissionista misto. O comissionista puro é aquele que só recebe comissão. E o comissionista misto, ele recebe uma parte fixa do salário e uma parte em comissões. Ambos recebem remuneração variável. E exatamente por receberem remuneração variável, a Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso 7, assegura a esses empregados que um mínimo seja pago para eles. E que mínimo é esse? O salário mínimo, ou seja, eles recebem uma remuneração variável, mas é assegurado o salário mínimo. Então imagine, por exemplo, que o fulaninho é comissionista puro e no mês de março ele vendeu muito pouco. Foi um mês ali, né? Teve Covid, teve que fechar o estabelecimento do empregador, então assim, dificultou muito as vendas e o fulaninho vendeu quase nada. E ele receberia, né, de comissão R$500. Pode? Não. Nesse caso, a Constituição assegura pelo menos o valor de um salário mínimo. Significa que, nesse caso, a empresa deve complementar o salário do fulaninho até que chegue em um salário mínimo. Ou seja, nesse exemplo, a empresa paga mais R$600, mais R$500 para o fulaninho. Agora imagine que no mês seguinte a empresa se recuperou. O fulaninho arrasou nas vendas, vendeu muito. R$5.000 só de comissão para o fulaninho. Nesse caso, o empregador pode descontar aqueles R$500 que ele antecipou lá do mês passado para o fulaninho? Não, não pode descontar os R$600 que ele antecipou para o fulaninho, não. Se ele antecipou é porque a Constituição assegurava ao fulaninho a remuneração mínima de um salário. Então era obrigação do empregador complementar. Mas no mês que ele vendeu a mais, não pode compensar aquele valor anterior. Essa é a diferença básica entre o comissionista puro e o comissionista misto. O comissionista misto recebe uma parte fixa do salário, mas tanto o comissionista puro quanto o comissionista misto é assegurado o valor de um salário mínimo, caso as vendas não sejam suficientes para chegar no valor de um salário mínimo. Mas tem outra diferença muito importante entre comissionista puro e comissionista misto, em relação às horas extras. Comissionista tem direito a receber horas extras? Se eles têm controle de jornada, sim, eles recebem horas extras, mas existe uma grande diferença na hora do pagamento dessas horas extras e do cálculo dessas horas extras, na verdade. O comissionista puro, você concorda comigo que por mais que ele trabalhe além da jornada, a hora trabalhada ele já recebeu? Porque o comissionista puro ele recebe só comissões, concorda? E se ele recebe se ele recebe só comissões, o tempo que ele trabalhou a mais ele já recebeu. Então, quando ele trabalha além da jornada, o cálculo das suas horas extras, ele recebe apenas o adicional de 50%. Ele não recebe a hora trabalhada, ele recebe apenas o adicional de 50%, porque a hora trabalhada ele já recebeu, porque ele recebe somente por comissões. Então, ele já recebeu aquela hora trabalhada. É isso que estabelece a súmula 340 do TST. Lembra que o empregado, que não é comissionista, que recebe um salário normal, quando ele trabalha em sobrejornada, ele recebe a hora normal mais o acréscimo de 50%. E o comissionista misto, como é feito o cálculo das horas extras, já que eu disse que existe uma diferença entre o comissionista puro e misto em relação às horas extras? O comissionista misto, lembra que ele recebe uma parte do salário fixa e outra parte em comissões? Essa parte que ele recebe do salário fixo, ele recebe a hora extra mais o adicional de 50%. Em relação à parte do salário que é só de comissões, ele recebe apenas o adicional de 50%. Então, o comissionista puro ele só recebe o adicional de 50% quando ele trabalha em sobrejornada. Então, ele só vai receber adicional de 50% sobre o tempo que ele trabalhou, o valor, né? Você faz uma média
das comissões que ele recebeu no mês e das horas que ele trabalhou nesse mês, você vai dividir, vai achar o divisor, e em cima desse valor dessa hora do comissionista puro, você acrescenta 50%. No caso do comissionista misto, a parte que ele recebe o salário fixo, ele recebe a hora trabalhada mais o adicional. Em relação à parte das comissões, ele recebe apenas o adicional. Tá aí mais uma diferença entre comissionista puro e comissionista misto que faz muita diferença. Agora uma questão muito importante. Quando o empregado adquire o direito de receber as comissões? De acordo com o artigo 466 da CLT, ele adquire o direito às comissões quando for ultimada a transação. A questão é, quando entende-se que a transação é concluída? Você pode entender que a transação é concluída quando o cliente efetiva a compra ou quando o cliente efetivamente paga pelo produto adquirido. Me diz aí, eu quero saber a sua opinião, o que você acha? Deixa aqui nos comentários para mim. Existem duas correntes. Uma que entende que a transação ela só é ultimada, só é efetivada quando ocorre efetivamente o pagamento daquele bem, daquela compra. Então imagine, por exemplo, que o fulaninho trabalha numa loja de carros e ficou super feliz porque nesse mês ele vendeu um carro de 180 mil para o Zezinho e ele vai ganhar uma comissão gorda. Mas aí o Zezinho não paga o carro, fica inadimplente. E aí a empresa não paga a comissão ao fulaninho, porque a empresa adota essa corrente de que a transação ela só é ultimada com o pagamento. Se não houve o pagamento, a transação não foi concluída, então o fulaninho não adquiriu o direito a receber a comissão. Essa corrente é minoritária, mas existem julgados que adotam essa corrente. Por isso é importante você saber. Já a corrente majoritária, e a que eu entendo ser a mais acertada, entende que, de acordo com o princípio da alteridade, que é aquele segundo o qual os riscos do empreendimento correm apenas por conta do empregador, o empregado adquire o direito às comissões assim que a venda for concluída, independente de ser ou não paga pelo cliente. O empregado já fez o seu trabalho, que era realizar a venda, ele já despendeu toda a sua força de trabalho, gastou os seus argumentos, aquele papo de vendedor todo na cabeça do cliente, fez o cliente comprar e o próprio empregador autorizou a transação. Logo, com base no princípio da alteridade, não há como você negar o direito desse empregado de receber as comissões. Então, pela corrente majoritária, o empregado ele tem o direito adquirido às comissões assim que a venda for efetivada, independente do pagamento ou não, pelo princípio da alteridade. Imagina na situação que a venda ela é concluída, o cliente paga, mas passa um tempo e ele devolve o produto. Ou ele se arrependeu, o produto veio com algum defeito, não importa a razão. O cliente devolve o produto. Nesse caso, você acha que o fulaninho que efetivou a venda, que concluiu a venda, tudo certinho, recebeu a comissão porque o cliente pagou pelo produto, mas depois o cliente devolveu o produto e a empresa vai ter que devolver também o valor. O fulaninho tem que devolver a comissão que ele já recebeu? Não, pelo mesmo motivo, princípio da alteridade. Os riscos correm exclusivamente por conta do empregador. Os riscos do empreendimento é do empregador, ele não divide esses riscos com o empregado. Efetivada a venda, o empregado adquire o direito de receber as comissões, independente do pagamento pelo produto por parte do cliente, independente do cliente posteriormente devolver esse produto. E quando devem ser pagas as comissões ao empregado? Primeira coisa importante que você saiba que não existe obrigatoriedade que as comissões sejam pagas todo mês, exceto, é claro, no caso do comissionista puro. Se a gente estiver falando de comissionista puro, obviamente ele deve receber mensalmente o pagamento das comissões. Mas no caso do comissionista misto não existe essa obrigatoriedade. E aí, quando ele vai receber? Depende.
Depende de quê? Provavelmente vai ter uma previsão no contrato de trabalho, no regulamento interno da empresa, ou talvez num acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, em algum lugar vai ter que estar previsto, senão as partes ali livremente elas acordam entre elas quando que vai ser paga essa comissão, lembrando que não existe obrigatoriedade de que ela seja paga até o 5º dia útil do mês subsequente, juntamente com o salário desse empregado. Mas e quando o pagamento do bem é parcelado? Lembra lá o fulaninho que vendeu o carro de 180 mil? Imagina que o Zezinho, ele não tinha 180 mil para pagar o carro à vista, então ele parcelou em 36 vezes. Quando que o fulaninho vai receber a comissão pela venda do carro? Ele recebe tudo de uma vez? Não. Aí ele vai receber parcelado. A cada parcela de 5 mil, né? 5 mil. 5. A cada parcela de 5 mil reais que o Zezinho pagar pelo carro, o fulaninho vai receber a sua comissão. Então, a cada parcela paga, o fulaninho vai receber também de forma parcelada. Ah, Marina, e se o fulaninho, 36 vezes é muito tempo, e se o fulaninho for demitido no mês seguinte que ele vendeu, ele vai ter muita parcela para receber ainda. Ele tem direito de receber essas comissões se ele for demitido? Tem. Marina, ele tem direito de receber essas comissões que ele parcelou, que o Zezinho parcelou em 36 vezes, mesmo se o fulaninho for demitido por justa causa, porque ele foi pego furtando dinheiro do caixa da empresa? Sim. Independente da forma da demissão, se é sem justa causa, se é por justa causa, se é pedido de demissão, o comissionista sempre vai ter direito de receber a comissão pelas vendas que ele já realizou. É um direito adquirido, ele já vendeu, aquele direito é dele. Então, se ele já vendeu e ele for demitido, ele deve receber as comissões das vendas que ele já efetivou, ainda que a demissão tenha sido por justa causa. Mas e no caso das vendas a prazo para esses empregados que forem demitidos? O empregador precisa pagar de forma antecipada na rescisão ou vai pagando também parceladamente de acordo com o recebimento de cada parcela? Adivinha só, nesse caso também temos duas correntes. Uma que entende que o pagamento deve ser feito parcelado. Então, mesmo que o empregado tenha sido demitido, a cada parcela paga pelo cliente, o empregado tem o direito de receber a sua comissão parceladamente todo mês, enquanto durarem as parcelas do cliente. Mas para pensar como isso traz alguns obstáculos na prática. O empregado já foi demitido. Lembrem que as comissões têm natureza salarial, logo reflete em outras parcelas e ao recolhimento de FGTS e INSS. Imagina isso no E-Social. Então tem essas dificuldades de natureza prática. Já a outra corrente entende que, nesse caso de demissão, as parcelas devem ser pagas de forma antecipada no momento da rescisão. E o fundamento aqui é o mesmo, princípio da alteridade. Gente, não se esqueça do princípio da alteridade, ele é importantíssimo nas relações de trabalho. Quem tem o ônus e o bônus do estabelecimento é o empregador. O empregador não tem todo o lucro do seu estabelecimento. Da mesma forma que ele tem o lucro, ele tem o prejuízo. Ele assume os riscos do negócio. Se for lucrativo, bom para ele. Se for prejuízo, pior para ele. Mas os riscos são do empregador. Então, com base nesse princípio da alteridade, boa parte da doutrina entende que, em caso de vendas parceladas, as comissões dos empregados que já foram demitidos devem ser pagas de forma antecipada no momento da rescisão. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Se você é novo no canal, se inscreve e ative as notificações e mande esse vídeo para quem você conhece e gosta de direito do trabalho. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá!